Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, viu? Sábado de manhã aqui, dividindo esse momento com a gente para falar de leitura. Que coisa boa, que coisa potente. Estou muito feliz de abrir a loja para esse momento. Obrigada, viu? Esse é o Clube de Adorinho. Muita honra ter vocês. Quero agradecer por vocês terem topado, pela gentileza, pelo carinho. Isso vale muito para mim e eu estou me sentindo mais confiante de falar do meu livro porque eu estou com a companhia de vocês. Obrigada, viu? A gente agradece o convite, né? Esse é o nosso microfone. Acho que você, a gente já pode... Podemos começar? Pode começar com vocês. Então, eu vou começar apresentando um pouquinho o Clube de Leitura. O nosso clube, ele nasceu com um propósito muito claro, que é o de construir uma comunidade leitora. E a gente se orgulha muito do espaço que a gente construiu nesse caminho. Ano que vem, 2016, a gente completa 10 anos. E de lá para cá nos encontramos presencialmente, virtualmente, sobrevivemos a uma pandemia, estivemos em feiras literárias, congressos, escolas, saraus. O clube é aberto a toda a comunidade, nossos encontros são bimestrais, e se você gosta de uma boa prosa sobre livros, é só chegar e se aconchegar. No momento, nós estamos lendo Capitães da Areia, de Jorge Amado, e nosso próximo encontro será no dia 18 de novembro, no formato online. E o nosso lema é: leitores formam outros leitores. Nesse sentido, você também pode ser um bom contágio. Eu sou a Karina, Tainá e Isadora. Vamos lá. Olha, eu fiquei com a missão difícil de apresentar a Amanda como autora. Amanda se define como artista visual e sonhadora. Seus sonhos deram formas a inúmeros projetos. Tem a Brava Galeria, a casa de suas criações e ponto de encontro de artistas. A newsletter Por Dentro do Ateliê, onde compartilha seu processo criativo e muito de si. Transforma telas brancas em pinturas originais e únicas, além de todos os itens de papelaria e decoração que são itens produzidos para trazer magia para os nossos dias. Tudo isso, todos os seus sonhos, inspiram outras pessoas a sonharem também. Prova disso é todos vocês aqui, né? E a gente vai aproveitar, né, que a gente apresentou. Você gostaria de se apresentar, você por você mesma, né? O que você gostaria de... Como você se apresenta, né? Karina apresentou muito bem. Obrigada pela gentileza das palavras. Eu me vejo como uma sonhadora insistente e penso que é isso que tem para mim mesmo. E é isso que me move, é esse atrevimento de fazer as coisas de um jeito diferente, de ver valor e ver sentido de estar aqui com a minha loja, no meu bairro, onde eu nasci, aberta, recebendo pessoas para falarem de poesia. E me vejo como uma sonhadora realizadora, eu gosto dessa palavra, de é um sonho que sai só da mente e vai pro mundo. E eu acho que pintar, escrever é só uma forma de encontrar chão pro meu mundo e de me encontrar nesse chão com outras pessoas. A arte é esse lugar para mim. Eu escrevi na minha newsletter até ontem que a arte é a minha reza braba. Então talvez ela seja a minha religião, acho que eu me definiria assim. E acho que é isso. A gente vai aproveitar então para apresentar o livro, né? A gente está aqui para conhecer esse novo lado da Amanda, porque a Amanda, artista plástica visual, a gente já tem, né? As pessoas já conhecem mais. A criadora incansável foi desbravar outro tipo de tela em branco, a do papel, e presenteou a nós, leitores, com uma obra que transborda sentimentos e sensações. Em seus poemas, encontramos temas como ancestralidade, a força do feminino, as delicadezas do cotidiano, com um olhar intenso para nossos vazios e aquilo que temos como certezas. Então, para a gente abrir a nossa conversa com relação ao livro, Amanda, eu gostaria que você lesse um poema. Olha, eu já marquei os meus... não vou dizer que é favorito, não, mas para tentar dar uma preparada. Toda vez que eu fui ler um poema, eu não sabia qual eu escolhia. E eu vou ler um aqui, que é o Canastra Suja, que eu acho que ele representa um pouco dessa imprevisibilidade da escrita do meu livro. Assim, eu conversei isso com vocês, com quem eu tive chance. Meu livro não é a continuação do meu trabalho, então ele abre outras portas. Canastra Suja. Perco noite por motivo nobre, uma mesa de buraco. Sou o tipo jogadora calada, um dia saberei lixar. Ganho por sorte ou com a tia Lóia.
Adoro abrir leque de cartas na mão, ver mão sendo qualquer outra coisa que se faz com mãos. Férias em mim. Compro a paciência que descarto à luz do dia, compensa perder noite para fazer 200 pontos limpinhos, 100 com coringa intruso, 500 nunca fiz, 1000 nem se fala. Que delícia esquecer quem comprou o quê, ser jogadora honesta, quase boba, buraqueira medíocre na santa paz. Quando jogo buraco não quero ser boa em tudo. Jogo para completar mesa, fazer dupla com primos, aprender a lixar bem como tias, me ajuntar com os meus. Buraco é meu ato profano de me sentir legítima filha de Deus. Obrigada. Que lindo. Falei para Amanda ontem que gostei muito desse poema. Vamos lá, então vamos começar. Pessoal, nós faremos aqui algumas perguntas e depois nós abriremos, tá? Para vocês. Já pensem aí nas perguntas para Amanda. Em um dos seus versos, você diz que nem tudo que escrevo é sobre mim. Fernando Pessoa já dizia que o poeta é um fingidor. Então eu provoco. Você consegue fingir? Ou melhor, quão distante Amanda Moll está do seu eu lírico? Eu nunca, quando escrevo, consegui me desvencilhar das coisas que eu vivo. Então eu sempre acho maravilhoso quem faz ficção, porque eu nunca consegui fazer isso. Então eu queria perguntar isso a você, né? O que te inspira a escrever? As coisas vividas, né? Como se dá esse processo criativo seu? São as coisas vividas. Eu também não consigo me distanciar do lírico, mas eu me sinto uma blefadora. É a palavra que eu uso assim, até para provocar isso dentro de mim. Tem coisas que eu escrevo que talvez representem a Amanda que eu ainda não consegui ser. Ou a que eu deveria ter sido e não fui. Ou a que talvez eu alcance um dia. Ou a que me atrai no outro, eu falo, putz, por que eu não sou assim também? Então eu acho que eu blefo, mas eu blefo apaixonada pela possibilidade de versão do que eu não sou. Então acaba que no fim eu não me afastei de mim. No fim ainda é sobre o meu mundo interno. Eu acho que eu escrevo muito dessa perspectiva, assim. E aí, considerando todo esse processo de escrita, de publicação, qual que foi a melhor parte no caminho e qual que foi o maior desafio? A melhor parte é quando eu tô escrevendo sozinha, sem imaginar que eu vou ser lida. Eu até falei isso, né, no bate-papo do clube que vocês me convidaram. Porque eu escrevo para nunca ser lida. E quando eu resolvi publicar e o livro chegou, eu tive a sensação de... Eu usei essa expressão até na conversa que a gente teve na Flip, que é como se estivessem revirando minha gaveta de calcinhas. Talvez eu repita isso a vida inteira. Falei, nossa, agora vão ler, agora vão... E agora? Vão achar alguma coisa, vão esperar alguma coisa, vão se decepcionar aqui, vão assustar ali. E é muito bom quando a gente ainda não tem esse julgamento. É muito confortável, é muito macio. Eu tava só escrevendo, falando, nossa, que libertação, tô fluindo, uau. Quando eu tava na mentoria, revendo os poemas com o Lucas, e eu falava, que delícia isso aqui. É a melhor parte. E eu acho que é a parte que, de certa forma, encoraja a continuar escrevendo e cria a musculatura de não parar, porque é muito prazeroso esse processo. A parte mais desafiadora está sendo ser lida. E isso é muito novo para mim, porque eu nunca tive medo de fazer nada no meu trabalho. Eu sou a pessoa mais cara de pau que eu lido assim no mundo das artes. Eu falo sobre isso, não tem medo de se vender, não. Eu não tenho vergonha de me vender, eu não tenho medo de botar preço, eu não tenho medo de pintar, mudar de série, mudar de fase, nada. Mas quando o meu livro começou a ganhar o mundo, eu senti essa sensação estranha. Eu acho que a escrita, ela tem um poder maior do que tudo que eu já tinha experimentado. Eu acho que é esse lugar, eu tô descobrindo um mundo novo. E aí ele me assusta e me apaixona. Tô dividindo esses dois sentimentos. E continuando sobre essa questão do processo criativo, para você a escrita, ela é mais um desabafo ou ela é uma descoberta? Você escreve todos os dias ou apenas quando algo te atravessa?
Como que é a escrita para você na sua rotina? Na vida, né? Sempre foi o meu lugar de elaboração. Sempre foi esse lugar. Escrevendo em fases angustiadas, difíceis, solitárias, é meu momento de solitude no fim do dia, no início de uma manhã, é sempre no início ou no fim, nunca no meio de uma tarde. Não vem nada no meio de uma tarde. Mas eu me propus a escrever com disciplina quando eu entendi que eu ia publicar mesmo. Aí eu abri um momento na minha vida, tirei uma semana, fui para um lugar específico para terminar o livro, ele entrou como uma espécie de trabalho, sério. E eu também gostei disso. Também achei muito legal olhar para a escrita e falar, não, vamos ver o que eu tenho aqui de repertório, mesmo que eu não esteja atravessada pelos meus sentimentos turbulentos, vamos ver o que eu faço com isso. E eu vi que também é possível fazer coisas com isso. A metade desse livro foi escrito assim. Então eu acho que ele é uma mistura de disciplina e vou escrever. Acho que é o Drummond que fala, não é? Do ofício de escrever, né? Da pena, né? Eu não tenho certeza se é o Bandeira ou se é o Drummond. Eu já ouvi também. Mas que ele fala, né? Que é um trabalho, né? Um ofício, que não é uma coisa... Acho que sempre que a gente fala de escrita parece muito um lugar de só dom, talento. Eu acho que quando a gente fala de arte em geral, eu percebo isso, um foco no talento. Ou você nasceu, ou você não nasceu. Claro que eu acredito na predisposição, né? Claro que a gente percebe, né, um talento, um dom ali, mas é um talento lapidado, né? A gente percebe a maturação das coisas, né? Um processo que eu acho que você aplicando mais com certeza você vai sentir. Demais, eu acho que é igual musculação. Eu encaro meu trabalho igual meu treino de crossfit. Uau. Seguindo, é escrito. Sem querer tirar o romantismo da escrita, mas eu já tô levando ele a sério. É bem isso mesmo. Então vamos lá. O poeta Vinícius de Moraes já nos dizia: mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Daí eu pergunto à poeta Amanda Moll: para escrever poesia é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um bom poema não? Essa pergunta é muito boa, né? É muito interessante olhar a arte nessa perspectiva da dor. Eu tenho um modo de pensar assim, bem cotidiano e bem caipira, que é: eu vou fazer um limão com essa limonada. Eu vou fazer uma limonada com esse limão. Olha que louca. Já ia vir um psicanalista, Janilton, ele interpretar isso. Vou fazer uma limonada com esse limão. Eu acho que se a vida dá uma dureza pra gente, e a gente tem esse olhar, esse filtro da arte, dá pra fazer uma limonadinha. Então eu tenho esse olhar pra dor, de aproveitamento, de poesia, de um olhar cômico, irônico, sarcástico, que ele deságua na minha arte. Ele é uma válvula de escape para mim, tá no meu kit de sobrevivência. Mas eu acho que não se faz só poesia com dor. Faz com olhar para a vida, com essa simplicidade mais ordinária possível, como Ana Martins Marques faz, como Bandeira faz. Então, faz, né? Porque as pessoas parecem que elas são eternas. Então, para mim, a vida, o fio de cabelo que caiu, Adélia Prado. É muita poesia, muita. Para mim, os artistas mais inspiradores e aflorados, potentes, são esses que fazem no trivial a arte e poesia. Mas se a vida der dor, que a gente tem esse tônus também. Ó, eu já faço assim, vamos lá que vai vir. Vai. Eu vou espremer esses limões. Bom, para ficar melhor ainda, você podia ler mais um poema. Deixa eu ver qual vai ser o próximo. Esse eu encontro o poema que eu falei com vocês. Não é difícil. Eu marquei. Vou ler o poema. Vou ler o poema que eu escrevi para Barra Longa. Vou contar que é Barra Longa. Chama Onde o Tempo Espera. Thales, o meu cabelo tá no microfone. Qualquer coisa você avisa, porque eu gosto da minha juba pra cá, mas... Em Barra Longa, horas espreguiçam como nuvens lentas, que me levam para um tempo oco de urgências, a não ser choramingar de um trem demorado, de um troço quebrado, de um bolo no forno que nunca sai. Com o coração pelando.
Gente. Agora tá fechado. Eu vou reler. Volta de novo. Em Barra Longa, horas espreguiçam como nuvens lentas, que me levam para um tempo oco de urgências. A não ser choramingar de um trem demorado, de um troço quebrado, de um bolo no forno que nunca sai, com o coração pelando. Na roça qualquer coisa é gigante. O fogão a lenha, o pé de manga, a distância até o curral. Gigante para mim, que me apequenei bicho bobo de cidade. Na primeira vez, lá não tinha nada. Córrego no chão e vareta de madeira bastaram. Fui navegadora do rio. Voltei, Vargem Alegre. Flores, casa, cheiro, passado, presente. O tempo parou. Um dia parecia 3. Não há relógio que aguente deboche. O tempo parou e não foi sonho. Existiu atrás daquela porteira um chão macio de gente feliz, escalando árvore e correndo no sol, assinando nome bonito antes de um tal de mol. Barra Longa é onde meu pai nasceu, que é uma cidade que fica pra frente. Eu vou dar de referência Ouro Preto, porque eu não posso falar Caiaca, porque ninguém aqui vai conhecer a Caiaca. Mas é a cidade depois da Caiaca, do lado de Ponte Nova, né? Perto de Ponte Nova. Depois de Ouro Preto, meu pai nasceu nessa fazenda, e aí quando eu conheci criança, que eu falar não era nada, porque a gente foi quando eu tinha 6 anos e não era mais deles, né? Foi vendida, a casa caiu, foi derrubada, e tinha um córregozinho assim, onde eu fiquei brincando, uma varetinha, tem filme, a gente no Fusquinha até Barra Longa, é longe, tá? 8 horas de Fusca até chegar lá, demorou. E cenazinha lá, a gente parou o carro e entramos numa área que não era mais nossa, brincando com a varetinha. E depois o meu tio conseguiu comprar de volta essa terra e construiu a casa de novo, e a minha família frequenta essa casa e chama Vargem Alegre. E aí é da família Mol, né, que é paterna. Então, apesar do meu pai não estar no livro, que eu homenageei as mulheres, esse foi o jeito de eu trazer um pouco do meu pai. Mas esse livro não é uma homenagem para a família, né? Deixar bem claro aqui, tias, eu amo todas vocês. Eu vou escrever para todo mundo. Sem ciúmes. Não é porque essas são mais especiais, aconteceu. Tem que ter uma reedição. Eu adorava com tia Lóia, tia Márcia, tia, né? Tinha todas. Simone, todas as Valéria, tias. Patinha, tem tia. Nossa, tem tia maravilhosa demais. Agora, Amanda, voltando então para esse desafio que você tem encontrado, que é o de ser lida. Tem alguém que você gostaria que te lesse Nossa. e ainda não, que você gostaria de ter esse retorno? Alguém vivo, morto, famoso, um outro escritor, alguém da sua família, seus Que amigos? pergunta legal. Nunca pensei nisso. Legal essa pergunta. Bom que eu não sei as perguntas. E aí fica bem espontâneo, assim. Então começando assim pela minha família. Eu gostaria de ser lida por algumas pessoas da minha família que ainda não me leram. Porque esse livro, ele apresenta uma parte de mim que nem minha família conhece. Não é só cliente, internet, não é pessoas, assim. Então, acho que gostaria de ser lida por algumas tias, alguns primos. E eu gostaria de ser lida por... Eu fico com medo, gente, eu gostaria de ser lida pela Ana Martins Marques, que é uma das minhas maiores inspirações para poesia, mas eu fico achando que ela vai olhar e falar, que bosta. Perdi meu tempo aqui. Não, Mar Becker, que é uma poeta que eu adoro, também vocês conhecem? Não. Ela é fabulosa, gente, vocês vão curtir ela. E ela, eu lembrei que a gente estava na fila da Flip, eu estava na fila para o autógrafo dela, que eu assisti à mesa dela, comprei o livro e fui levar. E aí tinha uma pessoa na minha frente, que quando foi chegando nela, ela falou assim, li teu livro, guria, fabuloso. Ela falou assim, uau, aí eu cutuquei ela e falei, eu sou testemunha, parabéns, eu acabei de ver o que ela falou. Então eu vi esse momento, eu achei muito bonito. Eu acho que deve ser legal uma escritora que a gente gosta de ler e falar isso pra gente. E a Ana é muito acessível, viu? Eu imagino que seja mesmo, porque pelas entrevistas que eu vasculhei todas no YouTube, já assisti todas, ela é uma pessoa muito simples. E ela é cria da UFMG também, por essa questão de ser uma pessoa que pesquisa, que estudou ali na faculdade, na universidade, ela é bastante receptiva com o público, sabe, assim? Eu percebi com Se os você alunos. mandavam pra ela. Vocês estão me encorajando. Vou tentar.
E falando nessa questão, né, de pensar em ser lido, você pensa nessa recepção dos seus poemas pelos seus leitores? O que você espera que eles sintam ou encontrem ao ler os seus poemas? Ou ainda, você acredita que o poema pertence mais a quem escreve ou a quem lê? Olha, o que eu quero que eles sintam, eu queria um ufa, um alívio de tá tudo bem a contradição, tá tudo bem não agradar sempre. Porque eu escrevo um pouco nesse lugar. Eu tenho, às vezes, uma canseira dessa imagem, que eu, às vezes, tenho que dar uma segurada de, nossa, ela é tão tranquila. Não. Nossa, tão isso. Não faz com ninguém. Ninguém é o que a gente acha que é. Então, eu acho que essa coisa da contradição do, ai, que alívio, é algo que eu gosto de provocar com a minha escrita. Não é só o que parece. Existe outra camada por trás, existe dor onde tem sorriso. E se eu acho que o poema é meu ou do leitor, talvez seja mais o leitor, porque eu acho que os poemas que eu leio são meus. Então eu tô aqui, tô tentando responder pelos que eu leio, e quando eu leio Leminski, assim, semana passada a gente leu vários, eu falo, nossa, isso aqui sou eu, isso aqui é minha vida. E eu acho tão assim, é nosso, que eu acho que é uma propriedade pública um poema. A pessoa faz o que quiser com ele. Tem poema sobre isso também, engraçado. Toda vez que alguém fala... Eu achei outro. Não, mas eu lembro de um poema também que fala sobre isso, né? Que o poema são garrafas lançadas ao mar. Tem né? mesmo. Não é mais seu. Uhum. E esse eu lembro, e muitos poemas que eu lembro, gente, eu sou professora, né? É de livro didático. Entendeu? Aí você lê. Aí toda hora me vem alguma coisa. E só tem coisa boa, né, Isa? Tá, a curadoria é muito boa. A curadoria é ótima. Muito boa. Deixa eu passar aqui a Tainá, né? Vamos lá. Pensei que escreveria sobre amor. Escreveria. Futuro do pretérito do indicativo. Representa uma ação hipotética ou provável. Eu gostaria de saber, depois do livro finalizado. Você deixa alguns indícios em alguns poemas sobre isso, né? Mas você escreveu sobre amor? Se essa não for a palavra mais adequada para representar o seu livro, qual outra seria a mais indicada? Vocês entenderam que eu convidei elas para fazer isso. Eu não saberia fazer isso nunca. Muito boa. Eu acho, não tenho certeza. Eu tenho uma obsessão em entender o que é o tal do amor. Sempre tive. E eu achava que isso era angústia, que isso era inquietação, depois que isso era braveza, depois que eram várias outras coisas e terminologias contemporâneas, mas é existencial mesmo. O amor é uma coisa para mim, para o outro é outra coisa. Eu não aceito uma coisa dentro do meu pacote de amor, uma outra pessoa aqui do meu lado aceita a coisa desse pacote. O que é esse tal do amor? E eu acho que só vou escrever sobre amor a minha vida inteira, em busca dessa resposta. Mas vão ter muitas coisas passando no meio desse amor. Quando eu escrevo sobre dor, eu acho que é sobre amor, sobre reencontro, sobre desencontro, ainda é sobre amor, sobre minha família, sobre meus ancestrais, ainda é sobre amor, sobre saudade, nostalgia. Então eu acho que eu escrevi mesmo sobre isso, não teria outra palavra. Esse livro tinha outros nomes, que seria Xícara Sem Alça, Pétala Ímpar, Lascas, Gaveta Aberta. Eram os 4 nomes que eu tinha. Pensei que escreveria sobre amor. É o primeiro que eu escrevi no meu arquivo do Drive, quando eu abri assim, porque estava isso muito forte em mim. Quando o editor teve contato, ele falou, o título já está aqui, você sabe, né? E aí eu fiquei, nossa, muito grande, muito aberto. Será? Vão achar que é um livro romântico, eu vou me ferrar muito, porque não sei se o seu livro é essa frase. E aí eu deixei ele ler inteiro, a gente maturar e ficou nisso. Mas eu gosto dos outros títulos também, uma hora talvez eu aproveite, porque o Pétala Ímpar era o meu preferido. Mas eu respondi a primeira parte da pergunta, né? Não, respondi a pergunta, né? Se não fosse esse nome, qual seria? Acho que não teria. Seria esse. Ele tá dentro do amor. E o poema também é lindo. Eu pensei que escreveria sobre amor. Quem não leu, já vai ver. Ele nasceu depois, eu não tô lembrada. Acho que você comentou isso no encontro do clube. O poema nasceu depois, não nasceu depois? Foi isso mesmo, nasceu depois. Não foi que a gente tava comentando no encontro do clube que
a Jarid, né? Jarid Arraes é uma autora contemporânea também, ela participou de um encontro do clube e ela falou que o nome do livro dela, ela sempre tira o nome do livro dentro das páginas. Então ela pega ali, ela risca ali, encontra e depois ela seleciona entre as possibilidades. E o caminho da Amanda foi diferente, né? O poema nasceu depois da escolha do nome, né? Você escreve duas vezes. Você escreveria sobre amor, é um título, e outro no meio de um poema. Capaz que sim. E os dois você escreveu depois? Depois, foi. Tem um que tem um título. Esse verso tá perdido é um que eu já nem sei qual, mas acho que tem. A Jéssica é nerd. Você sabe tudo. Agora a gente vai entrar, então, numa parte um pouquinho polêmica da publicação do livro. Eu Vou acho até que fazer um corte. Já tô com calor. quando a gente descobriu que a Amanda lançaria um livro, eu acho que a gente estava esperando ver o que a gente já conhece dela, que é a artista visual. Então, por que você escolheu não ilustrar a capa do seu livro? Essa pergunta que Como é foi? muito boa de responder sempre. Então, seria muito óbvio que eu, ao publicar um livro, ilustrasse, fizesse letterings internos, ilustrações internas. Esse livro vai existir, ele vai acontecer, eu tenho toda a minha vida para fazer esse livro. O primeiro, eu precisava que ele fosse uma bicuda na porta. Talvez se eu não fizesse no primeiro, eu não tivesse musculatura e coragem suficiente para fazer no segundo ou no terceiro. Porque eu ia me acostumar com a sensação quentinha de todo mundo falar: a capa, sua cara, linda, isso, seu trabalho. Ele ia ficar datado, de certa forma, porque, meu avesso é verde esmeralda, quando eu tô pintando um azul, quando eu meti um figurativo, quando eu não sei o quê. Cada hora eu tô entrando num universo. Então ele ia ficar muito datado, eu não sei qual fragmento de pintura eu escolheria. E eu precisava fazer uma coisa por mim, que era não me preocupar em agradar gregos e troianos. Pela primeira vez na minha existência. Então, largar a capa não foi fácil, me doeu muito. Você pensa que eu não queria esses elogios de capa? Como eu queria? Como que meu ego queria isso? Mas eu sabia que capa agradando, miolo não combinando com capa, geraria uma outra narrativa para o meu livro. E eu precisava que ele gerasse um estranhamento desde a capa. E eu amo essa capa, eu acho a capa belíssima, eu sou apaixonada por ela, mas ela gera um estranhamento desde a capa. Vocês até comentaram ontem que lembram elementos de mar, né? Eu adoro isso. A gente tem certeza que a flor, quando abre a orelha, e eu queria um elemento flor, mas eu queria um elemento flor estranho, diferente das flores que eu poderia pintar ou desenhar. E aí a editora tem a ilustradora, a designer, que pesquisou desenhos botânicos antigos, e esse é um ilustrador botânico, tem a referência dela aqui atrás, e ela tem várias ilustrações de flores. Esse é uma flor do maracujá, que chama Passion Fruit. Não é a primeira versão, é a segunda, porque a primeira, quando eu vi, eu não conseguia provar. Ela era bem mais irreverente, mas eu tive dificuldade, assim. Foi doloridinho, não foi muito fácil abrir, não. E essa capa, ela diz, diz a que o livro veio, que não sei, pensei em escrever sobre amor, então escrever sobre o quê? Mas por que a Amanda não ilustrou a capa? Então, assim, é esse tipo de questionamento que eu queria. Era mais ou menos por aí. Na verdade, é minha Amanda de 8 anos falando: você tá achando que eu vou fazer o que você quer? O que eu quero. E o também, né, querendo ou não. Exato. Tem flor. Já não tá bom? Agora vai ter o livro que eu vou ilustrar, óbvio, que eu monte de vontade de fazer isso, mas não era o primeiro. Não era o primeiro. Acho que eu vou fazer um corte disso. Eu vou publicar essa parte. Parte importante. E a gente gostaria, Amanda, que você falasse um pouquinho desse lugar, né? Nós estivemos aqui ontem à noite para conversar com você previamente. E você falou coisas tão lindas desse lugar, da sua relação com Varginha. Eu acho que você tinha que compartilhar isso abertamente aqui. Legal. Obrigada pela chance de falar disso. Eu tive poucas chances de falar, e quando eu vou falar da minha loja, vou gravar um Reels, ele tem que caber em 1 minuto e meio, e toda aquela tristeza que vocês já conhecem sobre a internet, né? Mas esse lugar que a gente está agora é a Brava Galeria, é a minha loja física em Varginha. Aqui é o ponto comercial da minha família desde que eles
praticamente vive em Varginha. Eu nasci num bairro chamado Santa Maria. Com 2 aninhos a gente já construiu essa casa aqui. Meu pai construiu esse comércio para ser uma papelaria da minha mãe, que chamava Amanda Presentes. E eu tenho uma foto tá fixado no meu Instagram, como as primeiras, e tem essa fotinha, assim. Minha irmã sentadinha com meu tio, que era metade papelaria e metade frangolândia, do meu tio. E depois aqui virou várias outras coisas, a locadora da Jerusa, que é a nossa vizinha, depois o açougue do meu pai, e por fim o Cantinho de Minas. A Natácia deve ter conhecido algum comércio aqui, que a gente era amiguinha de escola, pequenininhas. E aqui terminou sendo o Cantinho de Minas, que era a loja de frango assado do meu pai, onde eu vendi muito frango no balcão, que ficava bem aqui. Então aqui é a história da minha família, é o comércio onde eu trabalhei muito no caixa, que era o meu lugar, amava caixa, entrega do frango, a finalização do pedido, e tudo que eu tenho de veia empreendedora é da veia comerciante da minha família. E esse lugar, para mim, ele é importante, a minha loja é exatamente aqui, porque aqui está a história da minha família. Meus pais moram aqui até hoje, a gente está no bairro do Sion, que é um bairro de subúrbio, que hoje ele é tão enorme, é um novo centro. Respeito meu Sion. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu bairro, pelo lugar de onde eu vivo no bairro do lado. Então, fazer eventos na minha loja, não abrir mão da minha loja, é de certa forma me vingar. É de certa forma dizer, dá pra gente fazer algo fora da curva, colocar a arte mesmo com todo o nosso coração, não para sair no Forbes Under 30, nem para ser a pop do Instagram, não. Mas para viver uma vida que faz um sentido. Faz muito sentido para mim estar aqui, faz muito sentido para mim estar nesse momento, nessa manhã, conversando sobre o meu livro com vocês que também são de Varginha, na minha loja, no meu bairro, trazer, mesmo que seja uma pessoa, cada vez tem uma pessoa nova. Olha quantas pessoas novas tem aqui hoje, que nunca vieram. Então, assim, isso é uma alegria enorme para mim. E sempre que eu puder falar disso, reforçar isso, até onde eu tiver força. Talvez um dia eu fale, nossa, não faz sentido, vou embora. Gente, vou morar em Madrid, mas ainda faz muito sentido. Então eu falo com muito amor mesmo. E agradeço de novo pela presença de cada um, tá? Por vocês estarem aqui. Vocês deixam a loja mais bonita. Agora eu acho que pra gente encerrar essa primeira parte da nossa entrevista, que conselho você daria para quem quer escrever, para quem quer publicar? O conselho que eu daria é se atrever e fazer. É ir com friozinho na barriga mesmo, se tá estranho, se parece, não é pra mim, não, é pra todo mundo. Se é pra mim, é pra qualquer pessoa. Eu tive um encontro da newsletter na quinta-feira e uma das meninas, das assinantes, escreve e falou, Amanda, mas você acha que publicar o quê? Não, vou te explicar exatamente como foi, quanto eu paguei, quanto custa, quanto é simples, é acessível, é possível. E a gente está numa era onde nunca tantas mulheres publicaram. Então, assim, é o momento da gente fazer isso. É só continua, acredita, publica. Simples assim, só faz. Tem muitos meios, né? Tem por edital, tem por investimento próprio, tem apresentação original para editora, tem várias formas disso acontecer. A gente abre agora para pergunta. Ou passa para... Eu acho que a gente pode finalizar, porque aí... Se a gente não fizer nenhuma que o pessoal gostaria de fazer. Combinado. Vamos lá. Então agora a gente tem uma parte aqui que a gente está chamando de frente a frente com a autora. Gente, olha que chique isso. Bate-bola, jogo rápido. Perguntas assim, pra né? você responder sem pensar muito. Uhum. Eu acho pra trabalhar no microfone, você podia fazer. Eu posso fazer todas, tudo? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, papel e caneta ou computador? Papel e caneta. Pincel ou caneta? Pincel. Amanda tem hora pra escrever? Não. Uma poetisa que você ama? Eu vou mudar. Não vou mudar, vou seguir. A Ana Martins Marques, ela merece ser repetida. E um poeta? Manuel Bandeira. E um outro autor ou autora que tem o seu coração? Ai, nossa, são tantos no meu coração. Eu vou falar André Del Fuego. Se você fosse para uma ilha deserta e soubesse que nunca mais sairia de lá, você só poderia levar um livro pro resto da sua vida. Qual Eu seria? ia levar algum da Clarice Lispector. E das suas memórias mais remotas, tem um livro que você gosta de ler? O primeiro livro que eu li foi um livro do Amir Klink, O Mar Sem Fim, do colégio. Nunca me esqueci, eu tenho ele até hoje. E como curiosos que a gente é,
Qual livro a Amanda anda lendo? Eu tô lendo agora o livro da Bell Hooks, que é até que eu falei pra vocês ontem. O nome dele exato, ele é sobre masculinidade, é um livro interessante, polêmico dela, que eu gosto muito. E em seu livro, você tem um poema preferido? Talvez eu tenha. Eu acho que meu poema preferido é o último. Tenho. Então, né? Então, você pode ler ele pra gente? Inclusive, eu acho que eu marquei. Eu nunca imaginei que ele seria o último, mas eu escrevi ele. A Vontade de Mudar. O livro da Bell Hooks. É isso, A Vontade de Mudar. É uma boa dica. O último, eu escrevi quando eu tirei essa uma semana para ir para um lugar específico e terminar o livro. E quando eu escrevi falando dessa viagem, do que eu estava vivendo naquele momento. E aí foi o que o editor escolheu para fechar o livro, eu achei que ficou muito legal, que é o Página em Branco. Imaginei assim: para começar, desfaria a mala, casacos pesados de roupa leve, blusa pelada para o dia, meia grossa para o frio da noite. Imaginei que leria cada livro que trouxe, bicho feroz. Não sobraria uma página não lida. Escreveria numa toada firme que mal reconheceria quem sou, previsível atordoada. Imaginei dias de sol brilhantes, céu azul com vento ameno, ventando na direção contrária ao meu cabelo, para voar bonito, ventania domada. Imaginei que saberia onde pôr a mão quando inadequada soletrasse timidez em voz alta. No bolso. Eu tenho sempre um bolso por perto. Imaginei dormir como um anjo, igual gente que bate capota. Adoro quem pega no sono cedo. Um dia serei assim. Imaginei que viajar para longe me devolveria um troço que nunca tive. Viajei demais, li pouco e só consegui escrever esse poema. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Agora eu acho que a gente pode abrir pro pessoal que quer perguntar alguma coisa que nós não trouxemos aqui. Vocês têm pergunta? Não, pode falar primeiro. Não, eu fico monopolizando. Jéssica, você abre pra você encorajar. Quer passar o microfone? Você acha que vai melhorar? Primeiro, eu vou interligar um pouco com o que você falou, assim, de que eu anotei um tanto de coisa, marquei, né, os post-its, mas eu achei interessante em um poema que você fala do seu sobrenome, né? Aí queria que você explicasse um pouco mais. Aí tem o seu nome, o nome do livro que você já explicou, e os títulos dos poemas também. Eu acho bem interessante se você puder falar um pouco sobre isso. Eu acho legal, assim, que já foi Amanda Presentes, e você é um presente para a cidade. Eu acho que você consegue trazer arte. Olha, não tá Sim! Vocês vislumbraram o futuro. Eu acho que você consegue trazer arte para uma Varginha, assim. Uma Varginha que é muito elitista, né? Tem toda a história dos fazendeiros, de riqueza, escravidão, um tanto de coisa. E você traz algo que quebra isso, traz arte. Você é super acessível. Eu acho que tem artistas que às vezes são meio arrogantes, afastam as pessoas, então acho que você traz essa leveza, esse acolhimento pra gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os títulos, os nomes. Ai, você... Microfone. Eu ia passar o microfone. Eu queria segurar ele. Segura também. Ah, mas vai ficar duplicado, né? Então é melhor que seja delas. O poema que a Jéssica está falando é o que eu falo que eu já fui Amanda Oliveira Silva e troquei Silva por Mol, porque eu queria fazer uma brincadeira com essa troca de nome, porque eu acho muito engraçado eu ter feito isso. Foi totalmente aleatório. Minha mãe chama Denise Jardim de Oliveira Silva e meu pai, William Mol da Silva. O Jardim e o Mol são dois sobrenomes tão bonitos e eles não colocaram em mim na Aline. A gente era Amanda de Oliveira Silva, Aline de Oliveira Silva. E quando eu estava no ensino médio, eu senti que um sobrenome assim diferente ia me ajudar na minha carreira artística. E a gente queria ter o Mol, a gente achava bonito. Hoje eu me arrependo de não ter colocado Jardim. Eu queria chamar Amanda de Oliveira Jardim Mol ou Amanda Jardim Mol, que eu acho lindo. E aí a gente entrou na justiça e a gente trocou. Tiramos o Silva e colocamos o Mol. E aí eu fiz essa brincadeira como flor que cresce no jardim, porque eu acho que, de alguma forma, essa troca de sobrenome me ajudou muito no meu negócio.
nos meus planos futuros é um sobrenome curto, que tem uma memória boa. Ele é muito comum, é mais comum do que parece. Tem muitos malls. Eu já vendi para Amanda Mall, né? A gente já embalou para uma Amanda Mall. Uhum. Só que tá mais em Belo Horizonte, mais nessa região, para lá, né? Ponte Nova. E aí, esse poema é um poema dos que eu arrisquei. Tem vários poemas no meu livro que é assim, eu quero contar isso. O Hecatombe é um desses, que é curtinho, assim, não quero falar isso. Esse eu quis pincelar. E sobre os títulos, eu gosto, o título sempre vem depois que eu escrevo. Eles estão sempre em letra minúscula, são sempre umas coisas meio triviais, assim, você deve ter percebido. E alguns têm ironia, contêm ironia. Então, o poema Religião, ele fala de barulho, que minha religião, além da arte, é o silêncio. Se eu pudesse mandar no mundo, seria não ter ruído. E eu acho que eles têm essa ironia e essa brincadeira com algo muito simples. E aí, você acha que eu te respondi? Jéssica, se você quiser ler algum que você gostou. Qual que você mais gosta? Qual que você gosta mais? Ó. Eu marquei 10, né? Mas eu vou evitar ler o da sua mãe e da sua avó, que senão eu choro. Ai, que abri da sua mãe. Ai, meu Deus, peraí. É o Danny. Ai, gente. Nossa, chorando antes. É só comentar, da Xícara Sem Alça. Um dia que eu vim nessa exposição Verde Esmeralda, eu cheguei em casa e aí eu abri, a gente comprou 2 xícaras, uma quebrou a alça. Aí eu falei pro Janito, amor, a xícara depois virou um vasinho de planta, mas tá no livro dela, essas palavras. Eu também tenho a minha quebrada. Eu achei super legal. Ai, que dó, Jéssica, quebrou do dia que você comprou? Mas o importante é ter sorte. Rota, sem... Não, mentira, não é rota não. Peraí. Cadê? Tô me perdendo nos meus post-its. Eu costumo marcar. Esse não tem título. Eu achei legal você ler esse, gostei. As coisas que nunca direi estarão sempre escondidas aqui. 44 dias. A vontade de pintar voltou. Aproveitei que 3 quadros me assistiam na melancolia do ateliê, brancos de poeira, buscando qualquer sentido. Me façam companhia por algumas horas. Intimidade. Não sei quanto tempo isso vai durar. Afinal, não saber alguma coisa é meu disco riscado. Começo a pintar, bege, rosa claro, verde seco, como sou previsível. As cores sabem meu segredo. Estes postes de tinta parecem me conhecer melhor do que eu mesma. Não gosto do que vejo, ou gosto. Não sei mais gostar, só sentir. Tanto que chega a doer. Minha avó diria que costura boa é aquela que se orgulha do avesso. Estou finalmente conhecendo o meu. Acho lindo essa questão do avesso. Acho muito bonito quando você fala. Você gostou desse formato? Sim. Esse formato de prosa poética, né? Ele não é ele tem um corpo diferente, esse poema. Ele é um bloquinho em prosa. Eu gosto muito de escrever assim. E não tem título, né? Não tem título. Exato. Inclusive, esse é um formato de poesia, de prosa poética, que é parecido com o livro que eu comentei com vocês da Renata Machado, que é o que eu tenho aqui. Que é uma poeta que também publicou por essa editora. Eu conheci ela quando eu visitei a Flip pela primeira vez e conheci a editora. E comprei o livro dela e eu vendo ele aqui na loja também. Sim, eu comprei. Muito lindo. Você leu ele? Ele é lindo. Muito E lindo. são poemas assim. Gostei dessa escolha. Tem outros também, vou deixar o pessoal falar. Alguém quer comentar? Amanda, quando que deu essa vontade de juntar todos os poemas e falar, vai virar um livro? Acordou e falou, acho que hoje vou juntar tudo, vou grampear e vou publicar. Como é que foi? Como é que aconteceu, né? Essa pergunta é muito boa de responder, porque muitas pessoas têm essa curiosidade. Eu acho que eu peguei um pouco dessa minha mania do trabalho, de terminar, de ir até o final. Eu tenho um processo que eu não consigo começar nada e deixar. Nada. Então, às vezes, eu olho com seriedade até maior do que precisa. A escrita era um lugar de prazer. De repente, eu fui escrevendo mais poemas, vendo muitas mulheres publicando. Fui no evento literário. Eu acho que a Flip foi a fagulha que faltava. Eu acho que foi isso, porque eu fui em outubro do ano passado e voltei escrevendo mais, lendo mais e pensando, mas por que não publico então?
E aí eu quis chegar até o final e publicar. Mas talvez a força final assim tenha sido ter visitado a Flip e muito inspirada pelos livros que eu leio. Porque eu acho que a gente é o que a gente lê, assim, a gente come de arte, de referência, e isso encoraja muito. E vendo muitas mulheres publicando, eu pensei, ué, por que não? Então, vou fazer. É por aí. E assim, eu não vou parar, porque eu quero publicar assim a vida inteira. Tenho vontade de escrever livro infantil, tenho vários desejos. A poesia é o lugar que eu mais gosto, mas eu quero me aventurar a vida inteira escrevendo. Mais alguém? Eu queria começar. Quando você escreve, você faz pausas, né? No livro. A realidade eu já tenho, eu quero um jeito abstrato de ver as coisas. Eu lembrei muito dos interlúdios que tem em álbuns de artistas. São essas pausas. Eu achei muito legal. Eu lembrei muito da Clarice Lispector. Liberdade. Eu já... É pouco que eu desejo, ainda não tem nome. Achei maravilhoso. Eu também amo essa frase. Né? E tem outro também. Tinha uma certeza pousada, vem aqui, vou. Acho que tem mais um. Eu dando spoiler do livro, pra vocês ficarem com muita curiosidade. Encontrar no tempo, vamos para insistir. Maravilhoso. E quando você fala da terra, né? Do sítio, né? Da roça aqui. De Barra Longa. Onde o tempo espera, eu lembro. Lá o tempo espera, lá é primavera. Que é a música linda. Engraçado que são coisas que ficam no nosso inconsciente, Sim, né? É lindo, né? É muito legal isso do repertório. Existe isso, vai pensando, né? E depois Associação a gente fala, livre. isso. E aí, tem o que você fala da sua avó. Ai, que muito lindo. É o Helena Lourdinha. E tem licença poética. Você não leu agora? Licença poética eu não li. É uma das é o primeiro, não é? Eu gosto desse também. O primeiro? É o primeiro. Ele é o que já quebra um pouco o clima. Sim, e antes você escreve Toda Certeza é Torta. Eu acho assim que o título não me fez pensar que era sobre amor, eu acho que você já quebrou essa expectativa no começo. E aí vem o poema, né? Que é licença poética. Ao contrário do que pensa, nem tudo que escreva é sobre... Acho que Você falou? Eu vi só um verso. Tá. Licença poética. Ao contrário do que pensa, nem tudo que escrevo é sobre mim, e sim sobre você, que emoldura ventos e escapa insônia. De noites insípidas, dança com estranhos, mente como poetisa. E isso, mente como poetisa? Assim, você mente como você também faz poesia. Ou você mente como uma poetisa. Deu um duplo sentido para mim. Não espera a hora de acabar, para se despir, como boa atriz. Sim para você é sempre não. Negação solene. Seu norte é intuição. Brinda sem motivo, acumula blefes. Vira a mesa, debocha de canastra limpa. Escrevo quase sempre sobre você, clandestina indomável, de raiva desproporcional. Miúda, estupidamente forte, espero que não me leve a mal. E quando você fala canastra, eu sempre lembrei do queijo canastra. E eu não sabia do jogo! Boa mineira! Mineiro, né? Mineiro sempre Vai ter pensa gente em queijo. Nossa, eu acho que eu não sabia do jogo. Você não joga buraco? Não, acho que é por isso. Gente. É. Tem que fazer uma rodada de baralho aqui. Faz um buraco. Eu gosto dessa coisa de repetir uma palavra e ela invadir outros poemas. Como se eu estivesse abrindo mesmo um armário de coisas. Sim. E eu pego essa coisa para escrever esse poema aqui, de repente essa coisa vira e lá e ela tá no outro verso. Eu acho que é uma das linhas que eu mais quero trabalhar em mim, assim, como algo perceptível. Ter canastra é uma coisa, falar de buraco, por exemplo, é algo que eu devo repetir. Sim. Inclusive, eu vou pintar um quadro dessas de mesa, de cima, que é uma mesa de jogo. Legal. Um vinhozinho e uma mãozinha ali de... Adorei. Então, aí você, escreveria sobre o amor, você repete, né? Mapa sem dobra, pensei que escreveria sobre amor, mas distraí com avessos e ternuras escondidas. Nos naufrágios, versos encontram fendas, poesia é terra sem lei.
Sem rei. Só há uma forma de escrever. Sobre amor, a deriva. Eu adoro esse. Lindo, Você me né? lembrou de um que eu gosto. Realmente o verso tá nele, É. que você falou. E aqui, ensaios sobre voo. Gente, eu não vou ler o livro inteiro, não. Só os meus preferidos. São 10, então tá acabando. Ensaios sobre voos. Adoro observar pássaros. Parecem tão certos do voo. Me olham no fundo do olho e cantam. Outra estática estranha. Adoro como me desdenham e somem no céu azul. Tem dias que até imagino cantarem para mim. Quando pousam no fio em frente de casa e pedem um dedo de prosa, quase acredito saberem quem sou. A moça sem asas do ateliê. Tudo que voa me tomba em delírio. Ai, que não sei nada. Eu adoro esse também. Muito lindo. E quando eu ouço esse, eu penso em avião. Sim. Porque tudo que voa, realmente eu fico, não tem como. Isso aí não é normal. Não tem jeito, nunca vou me acostumar. E é um mineiro, Santos Dumont. Então. É. Bem simbólico, né? É tão inacreditável. Né? Sim, é maravilhoso. E aí, eu acho que eu tô pronta pra ler da sua mãe. É Deni ou Denise? Deni. Deni. Minha mãe chama Denise. Aí o pano dela é que Deni. lindo. Legal. Vamos lá. Deni. Eleva amor à inédita potência, sem dor se anula como se nada fosse. E é tudo, a melhor parte de mim. Ela sim não duvida do que é o gostar de gostar. Me empresta seus olhos para amadurecer. Seria natural que eu também fosse assim. Mas vim avessada, dei azar. Já ela não. Conhece o lugar das coisas. E o tamanho do seu amor, por sorte, é quase o dobro do que pensei. Amo não esconder avessos. Amo te ver amar igual gente grande. Nem precisa gostar de poesia, quando já se é. Mãe, das suas raridades, uma me desassossega. Não sente que falta, dom de quem ama com o peito. Sua paciência é patenteável, ser distribuída em pequenos vidros para carregar nos bolsos das calças salvaria o mundo. É belíssimo. Que legal ver uma pessoa lendo ele. Então tá bom, nem vou ler, porque é muito... Não vou ler, não tá bom. Aí fica spoiler para vocês, alguns, mas aí o da avó fica para vocês lerem depois. Muito obrigada. Alguém mais? O meu favorito é Descoberta Recente. Olha! Mas eu fiquei um pouco curioso com relação, às vezes, quando a gente está lendo o livro, parece que a gente vai pescando uma coisa nova de um poema que a gente já leu antes. Então, às vezes, vem uma informação nova, um negocinho ali, um detalhe. Eu queria saber como é que foi esse processo para montagem, para escolher qual vinha primeiro. Você até comentou do último, que fechou. Mas como é que foi esse processo de montagem? Porque ele parece que vai te revelando umas coisas, assim, no meio. E aí fica muito interessante que você fala assim, onde que eu vi essa história? Parece que eu conheço essa pessoa. Aí você volta um pouquinho, vê aquele poema de novo, depois volta no que você dá mais um pouquinho de detalhe. E se ficou alguma coisa na gaveta ainda. Se tem mais poema que ficou na gaveta para os próximos agora. Legal, adorei poder falar isso, porque você não vai acreditar. Não fui eu que organizei o livro. E eu não saberia organizar dessa forma. É muito difícil pensar uma organização de poema. Eu tinha um arquivo que a ordem era totalmente outra. Mais ou menos começava toda certeza torta, são os poemas mais doloridos. Era mais ou menos esse processo, mas embaralhado de um outro jeito. Quando eu decido fazer com a editora Mireveja e o editor assume esse papel, ele pega todos os meus poemas, pede uma semana e me apresenta eles em ordem. Na ordem de lógica da cabeça dele, de uma pessoa com muita experiência em poesia, muita experiência em organizar obras de poetas, de pessoas com carreiras longas. E assim, essa galera da editor faz isso com a mente assim, ó, consideram outras linhas, assim. Eu estaria com o meu sentimento envolvido, com o que eu acho que funciona melhor, talvez com o que eu mais gosto mais para abrir. E aí, quando eu vejo o arquivo na ordem que ele colocou, eu falei, gente... Existe uma ordem. Existe uma ordem, é isso. Ele fez algo que eu nunca saberia fazer. Então, foi a editora que fez. Inclusive, ele falou, seu livro tem 3 atos.
Ele começa com Toda Certeza é Torta, a gente vai intercalar com... Eu mandei essas frases soltas que você leu dos letterings. Encontrar no tempo, vamos para insistir, Toda Certeza é Torta, tinha uma certeza pousada bem aqui, voou, e quero um jeito abstrato. A realidade eu já tenho, quero um jeito abstrato de ver as coisas. Ele solicita que eu ilustre, faça o manuscrito dessas 4, para não falar que não tem minha arte, tem um manuscrito. E aí divide em atos dentro desses letterings. Então foi todo o trabalho da editora. É algo que você precisa de muito distanciamento. Ele tem uma frase que eu vou parafrasear o João da editora Mireveja, que é: o editor existe para defender o livro do escritor. Então eu acho que ele fez isso muito bem por mim. Eu não saberia nunca fazer. E ficou um poema na gaveta, que ele ia entrar no meu livro, que eu adoro ele, e quando eu apresentei para o João, ele já estava quase fechando, eu falei: não, João, tem mais um, você precisa ler, você precisa ler. Ele leu e falou: Amanda, esse poema é muito interessante, só que ele não tem nada a ver com o teu livro. Ele não tem nada a ver, ele é o seu segundo livro. E assim, quando eu lançar meu segundo livro e vocês estiverem aqui de novo, eu falo qual é. Porque ele é outro livro, ele é outra história, ele é um livro que encena um encontro de pessoas específicas num lugar específico, ele monta outra coisa. E eu amei escrever daquele jeito, e eu fiquei meio assim: nossa, mas tá louca, não posso mandar nada. Minha Leonina ficou: meu livro é meu, coloque o que eu quiser. E não entrou. Então esse que tá na gaveta, ele é o empurrãozinho pro próximo. Vocês vão saber qual é quando a gente Acompanha as cenas próximas. Demora um pouquinho, mas chega. Sou eu. Bom, eu ainda não tive o prazer de ler o livro, mas eu acompanho tua arte visual há um tempo pelo Instagram, é belíssima. E você comentou que não ilustrou e que foi um marco muito grande não ter feito isso nessa entrada. Como que você vê esses seus 2 eus artísticos? Eles não conviveram em conjunto nesse momento, mas você enxerga como realmente 2 personas, ou você é um só que agora expressa a tua arte de outras maneiras? Interessante. Legal. Eu acho que eu enxergo como 2 personas, porque quando eu estou escrevendo, eu estou me permitindo ser uma coisa só. E geralmente quando eu estou pintando, eu já estou com um olho no peixe e outro no gato, pensando: isso aqui vai dar uma boa estampa. Isso aqui vai ser um produto de papelaria, esse quadro já é encomenda para um cliente dele, eu já vou fazer um outro. Isso aqui dá gancho para uma série. Eu não consigo ficar numa coisa só. E na escrita eu experimentei uma coisa que eu não conhecia. E eu acho que por isso eu fiquei tão assustada e fascinada. Nossa, dá para fazer isso. Só, dentro da imensidão que esse só carrega, dá para só escrever. E então eu acho que eu descolei da minha artista visual, descolei a ponto de ter aberto mão de ilustrar a capa do primeiro. Tamanho era o meu fascínio por estar só escrevendo. Aquilo foi incrível demais para mim, eu não conhecia essa sensação. E eu, quando vejo escritores dando entrevista, eu gosto muito de maratonar. Quando eu tô na vibe do escritor, na fase escritor tal, ver várias entrevistas, eles repetem muitas coisas. Sei lá, vai falar, dar uma entrevista pro Marcelo Tasso, fala uma coisa, e depois num podcast fala a mesma coisa de um jeito diferente. Você vai pegando, assim, quais são as âncoras dos escritores. E eles são muito obstinados, muito apaixonados, e eles estão só escrevendo: aquilo é tudo, aquilo é tudo. E eu não conhecia esse tudo. E aí eu acho que eu descolei. Quando eu sento, eu falo: com licença, baixou uma escritora aqui, ela não faz mais nada, ela só escreve. Mas é claro, meu trabalho, minha arte visual que você citou, carrega muitos dos meus textos. Você tem 2 planners atrás de você que tem poesia. Claro, eu levo, né? Mas aí é aquela camadinha que eu já estava acostumada a fazer. Eu sempre escrevi para os produtos. Não é no lugar da escritora do livro, é um outro lugar. Também eu estou falando coisas abertas, né? Você inventou a moda de escrever. Sim, os quadros têm palavras, eu levo poema para tudo. Só que quando eu falo da escrita do livro, eu acho que eu descolo. Que não é essa que mistura com a minha arte ainda. Mas eu sinto que quando eu respondo essas perguntas, eu ainda elas estão muito abertas, eu ainda estou aprendendo muito com esse caminho, sabe? Pode ser que ali na frente eu fale: não, gente, é a mesma coisa. É a mesma. Hoje eu acho que não é. Mas eu adorei responder isso. As perguntas estão muito boas, gente. Eu tô sentindo que a gente tá na Flip. É a nossa Flip, isso aqui. Agora eu vou pedir licença para a Amanda e vou fazer uma pergunta para os pais.
Como que vocês fizeram essa criatura, gente? Ela é muito linda. Filma meus pais lindos também. Vira ali, Thali. O segredo é esse. É, Porque eu tô vendo vocês aí, eu vi a Jéssica lendo o poema emocionando, e eu tô com o olho aqui lacrimejando, vendo vocês olhando para Amanda. E eu falo assim, meu Deus, eu quero ser uma mãe assim. Eu quero ver a minha filha, né, daqui a uns anos, assim, com esse olhar de admiração de vocês. Então, assim, parabéns, né? Eu acho que nós somos o resultado da nossa vida compartilhada, né? Então, vocês criaram uma filha linda. É maravilhoso. eles são esse exemplo de amor mesmo, os dois. O amor é os dois. Tem outro lado divino das coisas. Sim. Não esquecer que existe um Deus, né? Nossa vida. Toda a mãozinha dele. Ela já veio com esse dom, com esse talento divino, né? Porque desde criança que ela demonstrou os seus dons artísticos, né? Então você vê, existe coisa que a pessoa já nasce com ela, são dons divinos mesmo. Mas tem uma misturinha da família aí, vocês lapidaram. Se for olhar bem, a minha família, da parte dos dois, tem muitas manualidades. É uma mistura muito interessante de tudo. Eu acredito que tem esse bingo mesmo divino, assim, espiritual, mas tem muita família. Sim. E é legal de descobrindo isso quando a gente vai envelhecendo, né? Vai percebendo também, né? isso. A gente tava falando, né? Tem, claro que tem. Claro que a gente percebe a veia artística, mas tem o trabalho. Uma arte que é trabalhada, né? É um talento que é incentivado também, porque quantas vezes a gente nem sabe os talentos que a gente tem, porque a gente está ocupado com outro, a gente precisa se ocupar de outras coisas, né? Então, quando você tem uma veia artística, tem uma herança genética, igual você falou, dessas manualidades e tudo mais, e tem um espaço para ser essa pessoa, né? E as pessoas entendem isso como trabalho, as pessoas entendem isso como algo que... Porque hoje em dia, né, no mundo capitalista que a gente vive, importa o que gera lucro, né? Então, ver um artista como uma pessoa que é um trabalhador é uma coisa que você precisa de espaço para isso. Então, me parece que você encontrou esse espaço na sua casa, né? Na sua família, né? Você falou uma isso coisa é um privilégio e tanto, né? Eu acho que é isso mesmo. Eles deram, essa linguagem do amor deles foi dar esse espaço para eu acontecer. Então, eu sempre desenhei, sempre pude fazer minhas doideiras infantis de venda de coisas. Pequenininha já fazia imãzinho de geladeira com radiografia, né? A gente colava adesivo na radiografia. Não sei se vocês já viram isso. Com criança é ótimo. Você lembra? Com adesivo, recortava a radiografia. Eles achavam tudo ótimo, tudo maravilhoso, pode acontecer. Então eu tive esse espaço para acontecer mesmo. Por isso é tão simbólico agora eu tô aqui nessa loja, nesse mesmo lugar. Não no shopping, nada contra o shopping, tá? Shopping. Já tive um quiosque aí, inclusive. Mas aqui faz mais sentido. É o lugar que fertilizou, que adubou, né? Que eles adubaram. E aí, Amanda, para quem ainda não tem o livro, como que faz, né? Tem aqui para vender? Você poderia falar um pouquinho? Sim, pessoal? agora é aquela hora da venda que eu também amo. Ó, meu livro é vendido no meu site, pro Brasil todo, no amandamol.com.br e na bravagaleria.com, que é o site da loja. E também na loja física. Para quem vem comprar aqui, todos são dedicados. E no site também, né? Eu vou abrindo os livros dedicando. Eu acho que eu não vendi nenhum ainda assim, dedicatório. E ele também é vendido no site da editora Miriveja. Então a editora vende, eu também. É bem fácil de encontrar. Tem frete acessível para o Brasil todo. E é muito revolucionário vender um livro. Eu também era uma sensação que eu não conhecia. Saber que uma pessoa comprou uma coisa que não tem função, né? Que a palavra função, ela abre tantas portas, é uma revolução enorme. Eu acho muito incrível. Cada venda de livro no meu site eu falo, uau, uma pessoa comprou um livro. Isso é muito potente. São esses lugares que estão à venda. Bom, então agradecer, né, em nome do Clube de Adorim, esse espaço para a gente poder conversar com você. É um privilégio, né, para a nossa cidade, poder ter essa abertura com você, você é artista, né? Você que sai também desse espaço de pessoa, mas você é artista.
como o pessoal falou aqui, nem sempre, às vezes o artista ele está num outro lugar, né? Muito inacessível. Então, isso é maravilhoso, né? É emocionante poder ler seus textos, falar sobre os seus textos. Então, agradecer imensamente. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Vou aproveitar o gancho para agradecer muito. O que vocês fizeram hoje foi muito gentil, porque deu esse trampolim para a gente se sentir assim, à vontade, eu à vontade, todos eles à vontade, para falar sobre o livro, sobre a escrita, muito bem mediado. Vocês foram maravilhosos. Muito obrigada.